O primeiro passo para fazer o macacão é muito simples, a gente vai transferir o molde para o tecido que a gente vai fazer o macacão. Então, eu posiciono desse jeito e vou riscar todo o entorno. Estou usando uma caneta fantasminha para fazer esse risco. Uma coisa importante que é que no centro da perna a gente vai riscar, mas a gente não corta, tá? A gente vai manter inteiro essa parte do tecido. Antes de cortar, vou colocar alguns alfinetinhos para o tecido não escorregar. E recorta. Prontinho, todo recortado, a gente manteve essa parte da perna sem o recorte. Agora, eu só vou alinhar para que a altura aqui esteja a mesma. Ó, tem uma pequena diferença, só vou fazer o ajuste. Se você estiver trabalhando com uma base como eu, você pode colocar aqui na base para conferir se tá bem certinho, no mesmo tamanho, na mesma altura. Isso é importante para não dar diferença na hora que a gente for fazer, colocar o barradinho. A próxima etapa é a gente colocar o aplique. Nesse macaquinho, a gente vai fazer um aplique de coração. Então, eu já tenho o molde aqui, só vou transferir o risco pro meu tecidinho. Recorta. Para posicionar o aplique, eu vou agora tirar os alfinetinhos. Abre um deles. Reserva o outro. Dobra. De forma que marque o meio. Só para você ter uma noção de meio mesmo. E aí, posiciona onde a altura que você achar mais agradável para você, tá? Aqui não tem regra, não tem... Pode fazer do jeitinho que você gostar mais. Para ajudar a posicionar esse aplique no lugar, eu vou usar algumas gotinhas de cola pano. Bem pouquinho mesmo, é só para manter no lugar. Pode usar também cola, aquelas colas que não são permanentes, são ideais para fazer patchwork. Se você tem aqueles pet appliqué, aquelas películas, pode usar também. Use o que você tem. O importante aqui é que o aplique fique posicionado para não escorregar. Agora eu vou pegar, vou na máquina de costura e eu vou usar uma técnica que chama freestyle em patchwork. Significa basicamente que eu vou fazer um trabalho livre, eu não vou seguir nenhuma regra, nenhum risco.
No caso aqui, eu vou fazer uma costura em torno do coração. Vou fazer duas, uma por cima da outra, e a ideia é que elas fiquem realmente irregulares. Não é para fazer aquela costura bem certinha, não. É uma costura irregular aqui em volta do coração, na beirinha. Coloquei uma linha azul, vou começar pelo centro do coração, posicionei o aplique, vou baixar a agulha, estou usando o ponto reto, 2,5 de distância, e entre a agulha e a beirinha do coração, eu tô colocando uma margem de meio centímetro. E agora é só fazer a costura, uma costura reta, faz bem devagarinho para você não perder as margens, e embora fique uma costura irregular, ela não é legal que saia muito fora do coração. A gente vai fazer sempre no entorno da margem. Percebe que eu faço alguns pontinhos, ajusto. Agora que eu passei a primeira costura, eu vou passar a segunda. E essa segunda, ela não precisa nem deve ser em cima da primeira costura. A ideia é que elas fiquem irregulares mesmo. Você vai ver que, se você pesquisar essa técnica em patchwork, você vai ver que algumas meninas gostam, inclusive, de fazer com uma linha de uma cor bem contrastante do tecido. Às vezes usa até um tipo um azul claro, mas a linha é marrom. Também é uma ideia e vai do estilo que você quer dar para sua peça. E agora a terceira volta, do mesmo jeito, segue o entorno, mas sem fazer a costura sobre a costura, para ficar irregular mesmo. Pronto, aqui já dá 2 pontinhos de retrocesso. E a gente corta as linhas bem rente. Vou cortar aqui atrás também. Vai ficar assim o bordado. E aí vai ficar assim, posicionado no centro e com as costuras irregulares. Agora, a gente vai para a montagem desse macacão.
gente vai juntar agora direito com direito. Coloca os alfinetinhos de novo. Vou trocar a linha da máquina por uma linha branca e a costura que a gente vai fazer é aqui nos ombros. Nós vamos iniciar a montagem do macacão pela costura dos ombros e a gente vai fazer também o barradinho da manga. Vou para a máquina de costura, passar uma costura no ombro, uma costura com uma distância de 1 centímetro. Ponto reto, largura 2,5. Retrocesso no comecinho. Dá uma puxadinha na linha aqui atrás, porque meu tecido é bem fofinho. Então, às vezes, uma ajudinha na máquina vai fazer com que a costura corra melhor. Retrocesso no fim também. E agora o outro ombro. Só posiciona com a distância de 1 centímetro. Retrocesso no começo. E retrocesso no fim. E agora a gente vai para a mesa pra gente fazer a aplicação do barradinho. Pro tecido que eu escolhi, eu não preciso dar acabamentos nas costuras, ele não desfia. Se você tiver escolhido um tecido que desfia, aí você vai dar ponto zigue-zague aqui para dar o acabamento, tá bom? A gente tira os alfinetes. Olha se as manguinhas estão terminando juntas, isso é bem importante. Abre esse macacão. Para colocar esse barradinho, a gente vai precisar de 2 faixas do tecido que você escolheu, de preferência combinando com aplique, e que ele tenha 4 centímetros de altura, com aproximadamente 16 de largura, tá? A largura você pode medir a largura que ficou mesmo a manguinha, tá? E uma coisa que é super importante é fazer essa primeira bainha com meio centímetro. E é importante medir as 2 faixas para ver se elas estão ficando na mesma altura. Porque se elas não estiverem, olha, como aqui, a gente precisa corrigir. Se a gente não corrige nesse momento, vai dar diferença lá no fim, vai ficar torta as manguinhas. Então, ó, é só dar uma corrigidinha. Eu preciso cortar aqui, ó, menos que meio centímetro. Eu vou na tesoura mesmo fazer esse pequeno ajuste. E a bainha, marque a ferro, porque nesse caso que a gente precisa ter as distâncias da mesma altura, é muito importante a gente trabalhar com mais precisão. E aí, quando a gente passa, o tecido fica mais certinho. Ó, vê que agora tá na mesma altura, é isso que eu preciso, tá? Que ainda aqui tá um pouquinho maior. Feito o ajuste, tá as 2 na mesma altura. Pronto, posso fazer isso na confiança de que vai dar tudo certo. Vou posicionar em uma das mangas desse jeito. Coloco um alfinetinho
direito com direito. E a gente vai passar uma costura exatamente em cima desse vinco do ferro. Já vou aproveitar e vou já colocar aqui na outra manguinha também, porque daí eu ganho tempo na hora de produzir. Importante, olha aqui que começou a ter uma distância entre o tecido e o tecido do macacão, tá? Tenta evitar isso porque vai dar diferença lá no fim. Principalmente na barra da calça, que fica bem lado a lado, acaba dando uma diferença que fica visível, aí fica feio. Na manga aparece menos, mas é bom a gente já treinar a fazer tudo certinho, né? Na altura que tem que ser. Vou para a máquina de costura e a gente vai passar a costura bem em cima desse vinco. Vou usar a linha branca mesmo. Ponto reto, tô trabalhando com ponto 2,5. Só vou posicionar a minha agulha bem em cima do vinco. Retrocesso no começo, vem devagarinho, bem em cima do vinco. Retrocesso no fim também. Já corta bem rente, dando um acabamento. Vamos para o outro lado. A gente não precisa costurar desde o começo, a gente precisa costurar aonde os tecidos se juntam só, tá? Digo isso porque a minha faixa, ela tá um pouquinho maior que a minha manga, mas eu não preciso costurar ela inteira, só em cima mesmo de onde eu quero unir. Retrocesso e costura em cima do vinco. Retrocesso no fio. Vamos tirar os alfinetes. E a gente vai usar um pouco do ferro de passar agora, pra gente abrir essa costura assim, ó. Coloca assim. E passa. Mesmo jeito do outro lado. É importante passar pra gente trabalhar com precisão. E a gente vai fazer uma bainha aqui também de meio centímetro. Do mesmo jeito que a gente fez aqui nessa parte, a gente vai fazer agora do outro lado. Meio centímetro. Passa o ferrinho, que vai ajudar. Repete do outro lado.
passo o ferrinho. E pronto. E agora a gente dobra. Olha, agora eu tô com o avesso pra cima. Olha como que ficou direito, certo? Então, trabalho com o avesso pra cima. E eu vou dobrar de forma que eu consiga cobrir essa costura que a gente fez. Então, coloco assim, ó, desse jeito. Vinca com o dedo, mas aproveita que o ferrinho tá aqui e vinca no ferrinho. A mesma coisa aqui, deixa eu tirar esse fiapinho. Dobra de forma a cobrir a costura, vinca com o dedo e passa o ferrinho que já tá aqui. Se você for produzir em série, você faz a primeira costura em todos os macacões e depois você vem e passa ferro todos, para você poder ganhar tempo e não precisar ficar com o ferro ligado tanto tempo. Olha, eu tô com a blusinha assim, a manguinha assim, e eu vou passar uma costura. Essa costura eu vou passar com o lado direito para cima, e a costura vai ser reta, bem rente à união do tecido do macacão com o tecido que a gente tá usando para fazer o barradinho, tá? Aqui eu vou trocar a linha pela linha azul. Já troquei a linha pela azul e agora é só fazer a costura. Como eu vinquei com ferro, eu não preciso nem de ajuda de alfinete. Você só vai colocar alfinete se isso te trouxer mais segurança, tá? Mas a princípio não precisa. Posiciona a agulha bem rente ao tecido do barrado, com a união do tecido do macacão. É importante que a costura vai ser no tecido do barrado, tá? Então, baixa, nem precisa fazer retrocesso, só vem fazendo uma costura retinha. Prontinho. Repete do outro lado. Prontinho. A manga ficou desse jeito. Olha que delicadeza, já começou a trazer vida para esse macacão, um toque de cor. A próxima etapa da construção do macacão é a gente fazer o barrado. E o barrado, ele é muito igual ou é igual à manga, só que com uma diferença. Eles vão ficar muito pertinho, então qualquer parte que fique torta, fica aparente e visível. Então, nesse caso, a gente vai dobrar os controles das diferenças. Eu já tenho aqui as duas faixas já cortadas com 4 centímetros de altura e aproximadamente 24 centímetros de largura. E para a largura, você vai medir a largura do seu macacão mesmo. A gente vai aplicar. A mesma coisa que a gente fez com a manga, a gente vai fazer aqui. Trabalhando direito com direito, vou posicionar a faixa aqui e vou colocar os alfinetinhos.
desse jeito, tecido com direito, e os dois terminando bem rente um ao outro. Vou fazer isso já do outro lado. Vou cortar antes dessas linhas, para que a gente trabalhe sempre de forma limpa, fica muito melhor para trabalhar. Tirando todas as minhas linhas. Vou posicionar a minha outra faixinha, direito com direito, terminando bem rente um ao outro, e colocando os alfinetinhos. E agora a gente vai na máquina de costura, passa a costura bem em cima do vinco que a gente fez com o ferro. Retrocesso no comecinho. Retrocesso no fim. E agora eu vou repetir lá no outro barrado. Corta bem rente. Ficou os dois desse jeito. A gente vai tirar os alfinetinhos. E aí, a gente puxa o ferro, abre assim o macacão e passa. A mesma coisa do outro lado. O avesso fica assim. A queda da costura é sobre o tecido de barrado, tá? Não assim, ao contrário, ó, por exemplo, tá? Pra ficar pra esse lado mesmo, porque a gente vai depois esconder isso com o acabamento que a gente dá no barrado. Já corta todos os excessos de linha. Vou fazer aqui uma bainha de meio centímetro. Vinca com o dedo, só que não passa, tá? Por enquanto, só dá uma vincadinha com a mão mesmo. Pega o outro barrado, faz a bainha de meio centímetro, vinca. E antes de passar, a gente vai dobrar o macacão assim, ó, pra gente medir, como se a gente fosse já fechar. E ver se ele fica na mesma altura. Porque qualquer correção que você tenha que fazer, você vai fazer nesse momento. Olha. Pega manga com manga, lateral com lateral. E aqui você já vai conseguir ver se estão todos no mesmo tamanho. Olha, está, certo? Não precisa ficar tudo certinho, não. Só essa lateral eu conseguindo ver que começa junto e acaba junto é suficiente.
Então, agora a gente vai e vinca isso no ferro. Vincar essa bainha, que a gente tinha vincado só no dedo, a gente agora passa o ferro. Esse cuidado, ele é importante para, como eu disse, evitar que no fim a gente acabe tendo diferenças na barrinha. Agora, a gente dobra assim, cobrindo. Passa o ferrinho. Do outro lado também. Dá uma última medida antes de ir pra máquina, que agora tá tudo já dobradinho, vincado. E ver se tá do mesmo tamanho. Parece que sim. E agora a gente vai passar aquela costurinha do mesmo jeito que a gente fez na manga. Vou usar a linha azul. A costura é no barrado e com o lado de fora, o lado direito do macacão pra cima. Faz uma costurinha bem rente a essa união de tecidos. Não precisa de retrocesso, só vai devagarinho. Já corta a linha rente para dar acabamento. Vamos do outro lado. Ficar assim, o barrado, e no avesso ele cobre completamente a parte de costura, fica um acabamento bem bonito também. Para fazer o fechamento do macacão, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma limpeza de linhas. Tudo que é linha que ficou, a gente vai cortar bem rente ao tecido, pra gente trabalhar de forma limpa. Tira os fiapinhos. E a gente vai trabalhar agora com o lado do avesso. A gente já consegue ter, olha, uma boa visão de como vai ficar esse macacão. Então, agora a gente vai trabalhar com o lado do avesso pra gente fechar ele. Eu venho com alfinete, olha, coloco manga com manga. Importante aqui, meça para que a manga, ela cabe bem certinho assim, olha. Não ficar, por exemplo, assim, ó, torto, tá? Então, tem que acabar bem certinho para evitar que fique torto. Posicionou, coloca um alfinetinho. Eu gosto de colocar na manga mesmo, olha, no barradinho, que é para não escorregar. E daí eu coloco o outro no tecido do macacão. A mesma coisa pro outro lado.
Outra parte importante é o barrado aqui da barra da calça mesmo. A gente precisa que ele acabe tudo junto. Então, acerta o tecido. Coloco o alfinete em cima do tecido de barrado. Eu vou mudar esses alfinetes para eu trabalhar com o lado riscado para cima. Só por uma questão que agora que a gente vai fechar, a gente já vai costurar esse centro. Vou colocar um alfinetinho aqui também, ó, no meio. E outro aqui. Coloca o alfinete na lateral. O alfinete aqui é bem importante, porque a gente vai dar o acabamento já no macacão. Se por acaso escorregar, alguma coisa assim, vai ficar torto. Então, a gente usa bastante alfinete, suficiente para te dar segurança. Vai ficar assim. A gente vai passar uma costura, começando da barra, dar um retrocesso, uma costura de 1 centímetro entre o fim do tecido e a agulha, faz todo o entorno aqui e a manga também. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Eu vou fazer essa costura dos dois lados. Como aqui a gente tem os tecidos dos barradinhos, ele vai ficar um pouco grosso. Então, já pega a sua mão, puxa a linha aqui de trás, que talvez você vai precisar dar uma ajudinha para a máquina puxar. Então, dá 3 costurinhas, que no caso eu dei uma empurradinha, retrocesso. E vem, ó. Sobe calcadora aqui, vira e mantém sempre a distância de 1 centímetro. Retrocesso no fim. Tira, corta bem rente. Vamos pro outro lado. Aqui do outro lado, a minha pegada vai ser começar da manga, mas tanto faz, tá? Vai aí na sua pegada também, mantendo a distância correta. Retrocesso, agora só vem. Tira esse alfinete. Retrocesso no fim. E agora a gente vai costurar o meio do macacão. Colocando os alfinetes aqui nas laterais para ficar bem firme no lugar. E agora a gente começa aqui do barradinho,
dá o retrocesso e a gente vai costurar sobre esse risco no meio das pernas. Retrocesso no começo. Faz devagarinho para fazer bem redondinho lá em cima. Olha se o barrado tá no mesmo, acabando junto. Segura com a mão, ó, e conclui. Retrocesso no fim. Agora, a gente já pode tirar os alfinetes. Vamos cortar as linhas e os excessos de tecidos. Então, olha, eu vou começar aqui do meio. Vou cortar aqui a lateral. Como o meu tecido não é um tecido que desfie, eu não vou me preocupar em fazer retrocesso. Se você escolher um tecido que desfia, então você vai passar o ponto zigue-zague em todo a lateral, tá? E você passa o zigue-zague por aqui. É para dar um acabamento na roupinha. Vê que eu só tô dando acabamento mesmo nas partes dos barradinhos, porque o macacão a gente costurou na margem de 1 centímetro, então ele ficou já certinho, tá? Desse jeito, ó. E agora a gente abre esse meio. A gente vai abrir assim, ó. Deixa mais ou menos meio centímetro de margem. Cuidado para não cortar a costura, tá? Vai até lá em cima, mas não pega a costura. Se o seu tecido é um tecido que desfia, você vai passar também o zigue-zague aqui. Então, ficou assim o avesso. Olha, gente, aquilo que a gente cuidou tanto, de que as barrinhas ficassem na mesma altura. Olha como é visível, como é importante cuidar desse detalhe, porque senão fica aparente. E aí, a primeira coisa que a gente olha na peça, o torto. Desvirar pra gente ver o avesso, se a gente vê o direito. Se o avesso tá bonito, imagina o direito. Olha que amor que ficou. Um macacãozinho com todo um toque de cor, com um toque de vida, de alegria. Olha que fofice. Agora, a gente depois vai dar um acabamento aqui na frente e a gente já veste na nossa boneca. A gente vai dar o acabamento agora no macacão. A gente vai usar uma linha de crochê com a cor combinando com o tecido, ou alguma cor contrastante, você escolhe. A gente vai começar aqui, ó, no meio do coração, só que aqui na altura da golinha. Dobra o seu tecido, ó, pra ele ficar assim. Se o seu tecido é um tecido que desfia, você vai dobrar 2 vezes. Se não, como é o meu, você só vai dobrar 1 vez e já é suficiente. A gente vai passar agora um ponto alinhavo. Para passar a linha de crochê, a gente precisa de uma agulha que essa parte dela, a abertura, ela seja larga. Então, pode ser que você vá ter um pouco de dificuldade como eu.
mas mesmo assim vai devagar que dá para passar. O importante é fazer o alinhavo. Aqui eu tô usando um alicate que me ajuda, principalmente nas partes que tem costura. E isso só porque a abertura da agulha é larga, tá? Se não for, se você for trabalhar com uma linha de bordado, por exemplo, é mais fácil, vai deslizar melhor. Mas eu ainda assim prefiro que se use a linha de crochê. E agora, só mais um pontinho, olha, para ele acabar junto e saindo também pra fora, ó. Tira a agulha. Deixa o fio longo. E vai ficar assim. Olha que fofura. Vamos vestir. Essa Juju foi feita na cor pêssego rosado. A graça é ele ficar um pouquinho larguinho mesmo. E aqui em cima, a gente dá uma franzidinha. Eu gosto de deixar o fio longo para que a criança depois possa brincar quantas vezes ela quiser, colocar e tirar a roupinha. Ficou assim, uma gostosura, você tem que ver como ela fica na mão. Depois faz o cabelinho, o rostinho, que você já viu nas outras aulas. Aqui, nessa aplicação, eu gosto de deixar o tecido sem a questão de passar uma termolina. Ele vai desfiar com o tempo e eu acho que isso é a beleza e é a minha intenção. Se você se incomodar com o tecido desfiando no entorno do aplique, você pode colocar um pouquinho de termolina antes de fazer a aplicação. Essa foi a aula do macacãozinho.